Nossa conferência, que irá ser dissertado pelos pregadores, é o compromisso do crente para com a sua igreja local. Então, esse será o tema em que os irmãos que irão estar pregando irão dissertar em cima. Sendo esse o nosso tema, nós vamos também, nesta manhã, falar sobre esse tema com um texto que está em Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia lá e vamos fazer a leitura. Os versículos 42 e 47. Estamos diante de um texto bem conhecido pela igreja, na realidade pelos irmãos. Atos capítulo 2, 42 a 47. Vou fazer a leitura do versículo pai, os irmãos o ímpar, e assim sucessivamente. Atos capítulo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos, tinha tudo em comum, vendiam diariamente, perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém. Querido Deus e Pai, continuamos, Senhor Deus, na Tua presença, nesse momento em que a Tua igreja está reunida para cultuar o Teu precioso nome, desta feita, diante da Tua santa e preciosa palavra. São privilégios concedidos apenas à igreja do Senhor, onde o Senhor, de maneira singular, fala com cada um de nós através da Bíblia. E diante desse texto lido, Senhor Deus, rogamos a sua misericórdia que nos assiste nesse momento, nos dê sabedoria para entendê-las. Que a sua mensagem, os teus conselhos para cada um de nós seja bem claro, Pai, nesta manhã. Através do Espírito Santo esteja nos ensinando, Pai, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Muito bem, o compromisso do crente para com a igreja local. Queria poder tirar algumas lições desse texto nesta área, apresentando uma igreja que cultua o Senhor, uma igreja que tem um compromisso com o Senhor. Uma igreja que opera, uma igreja onde o Senhor faz e age de maneira maravilhosa. Nós temos aqui o exemplo desta igreja. Na realidade, aqui nós estamos diante de um texto da primeira igreja reunida, onde nasceu, o período que a igreja ela está ainda dando seus passos. Mas aqui nós vemos a igreja reunida, uma igreja cultuando ao Senhor. Então vamos ver aqui algumas qualidades, de uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Eu encontrei aqui 3 qualidades que a gente vai estudar dentro desse texto aqui. Uma igreja que cultua com simplicidade, uma igreja onde Deus opera, e, por último, uma igreja unida, uma igreja que tem união. São essas qualidades de uma igreja
que glorifica o nome do Senhor. Mas para isso, com a igreja agir desse jeito, cada cristão ele deve estar compromissado com a sua fé no Senhor. Lembrar que quando falamos de igreja, estamos falando de pessoas. Quando falamos de pessoas que formam a igreja, estamos falando de pessoas que reconheceram os seus pecados, reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. São pessoas que vivem de maneira grata ao Senhor por ter lhe salvado, que vivem com os olhos focados no céu, onde é a sua morada, Deus salvou para estar com ele. Então são pessoas, essas pessoas que formam a igreja do Senhor. São as pessoas que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não é uma nova criatura, se você não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você não faz parte da igreja espiritual do Senhor. A igreja de Deus. A igreja de Deus ele comprou com o seu próprio sangue, diz a Bíblia. E esses irmãos que ele comprou, eles vivem, eles têm uma norma que eles caminham nela. Nós vamos ver aqui algumas qualidades, né, disso daí. E a primeira qualidade que eu quero destacar de uma igreja compromissada, irmãos comprometidos, é uma igreja que cultua com simplicidade. Uma igreja que cultua com simplicidades. A primeira qualidade aqui, que nós vemos aqui, é que os irmãos, ele cultuavam de maneira simples. E eu quero dizer, é uma igreja que cultua sem inversionismo, não está inovando as coisas. Nós temos vivido em tempos em que líderes de igrejas, para agariar membros, atrair membros para a sua comunidade, faz de tudo, usa de todas as estratégias de marketing, para atrair as pessoas. Suas pregações antropocêntricas, os louvores de maneira que cativa a mente das pessoas, uma melodia onde cativa a atenção para aquilo dali, totalmente destituído de uma adoração onde Jesus disse que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Um culto ao Senhor, primeiramente, os louvores, deve ser uns louvores cristocêntricos. Né? Os louvores em que a igreja do Senhor Jesus Cristo adora Ele são louvores teologicamente bíblicos. Né? Não são louvores de sucessos, louvores onde as pessoas compõem com o intuito do comércio e de repente as pessoas curtem porque são bem ouvidas e acabam trazendo para suas igrejas no intuito de atrair pessoas para ali. A adoração a Deus ela não é homem, não é uma adoração humana, não é aquilo que me agrada. A adoração a Deus é aquilo que agrada ao Senhor. Nas muitas igrejas nós temos pessoas sendo adoradas em vez de adorando o Senhor. Quando elas querem cantar aqueles louvores que gostam, aqueles louvores que é sua, que é a letra que você admira, é a melodia que você gosta, então louvor, uma adoração para você, não é para o Senhor. Os salmos são cânticos espirituais, são adoração a Deus, e geralmente o salmista, ele está cantando uma situação, um atributo de Deus, um livramento de Deus, um cuidado que Deus teve com ele, a maneira como Deus cuidou, ele vai descrever aquilo dali. O Salmo 23, bem conhecido, o Senhor é meu pastor, Davi está louvando a Deus pelo que o Senhor é para ele. Ele descreve aquilo que ele, como pastor, ele cuidava das ovelhas, levava para pastos verdes, ele diz, o Senhor faz isso comigo. Ele cantava isso daí.
Isso é adoração. Era o cântico dos judeus, né? Então o culto é algo simples, onde a principal coisa é a palavra de Deus, né? Sobretudo o que preserva é a palavra de Deus. E aqui nós encontramos a igreja reunida. Veja o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina. Os primeiros, né, essa primeira igreja aqui, eles perseveravam, primeiramente vemos aí no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que nós vemos da igreja é perseverando nos ensinos que os apóstolos deram para eles. Eles eram assíduos no culto, eles queriam ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Fizeram salvos, eram nova criatura, eles queriam saber como deveriam proceder. E eles perseveravam naquilo que eles eram ensinados. Então a primeira igreja, ela persevera no ensino, na doutrina. No livro de Efésios, capítulo 1, falando da igreja, foi estabelecida, né, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, falando sobre o ensino deles. O que nós temos, isso veio mais na frente se tornar o Novo Testamento, né? As cartas são cartas apostólicas do apóstolo Paulo, de Pedro, são ensinamento para a igreja, como a igreja deve proceder, como a igreja deve agir. Então nós devemos perseverar nos ensinos dos apóstolos, nos ensinamentos do nosso bom Deus através deles. A igreja que cultua com simplicidade ao Senhor, ela ama a palavra de Deus. Acima de tudo, ela ama a palavra de Deus. E por que ela ama a palavra de Deus? Porque, de fato, ela crê que é a palavra de Deus, são os ensinamentos para o crescimento da igreja. O apóstolo Pedro, motivando ao estudo da palavra, à meditação da palavra, ele diz assim para a igreja: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual da palavra, lá falando, para que por ela cresça espiritualmente. A palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 2 está dizendo, a palavra de Deus, nós devemos desejar ela. Paulo, escrevendo a Timóteo, e motivando ele a ser um pastor fiel em Éfeso, a lutar contra as tradições na igreja que estava entrando, combater os falsos mestres. Ele diz a Timóteo: olha, aquilo que você aprendeu desde criança, seja fiel a elas. Se você aprende da sua mãe, da sua avó, que veio para sua mãe, que você aprendeu, seja fiéis a ela. Ele vai dizer: toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E tudo isso ele vai dizer para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A igreja, ela cultua de maneira simples ao Senhor, e nessa simplicidade, ela ama a palavra de Deus. Ela ama a palavra de Deus. Sobretudo, ela ama a palavra de Deus. Mas também ela ensina a palavra. Aquilo que faz parte da igreja, aquilo que a igreja deve zelar por ela, é a doutrina que os apóstolos deram, os ensinamentos. Na realidade, toda a escritura, Paulo diz, toda a Bíblia, né? Então, a igreja primitiva, a primeira igreja, ela amava, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E pense bem nessa expressão, perseverança, perseverava, da ideia de insistência. Sabe, é fácil a gente abandonar os princípios da palavra de Deus. Nós não precisamos ser muito desmotivados, aí esquecendo aos poucos
da importância da palavra. Nós já somos tendenciosos a isso. Por isso a expressão perseverar, essa insistência da gente ter sempre e ver sempre a palavra como algo precioso. Dia a dia nós vamos vendo que outras coisas vão surgindo e vamos dando atenção àquilo dali. Começa no nosso dia a dia. É trabalho, em casa, é outras atividades, é estudo. A gente vai dando atenção e vai deixando de lado. Assim a igreja, pode vir outras coisas e a gente vai dando atenção àquilo dali, a ver um trabalho social e vamos esquecendo da Bíblia. Mas a igreja, ela tem como principal a palavra, ela deve perseverar na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Uma outra qualidade aí é a igreja, ela perseverava também, olha bem, no amor cristão. Diz aí, perseverava na comunhão, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseverava na comunhão. A base, e eu poderia dizer assim, a base nossa, da igreja, da teologia, é o amor, É o amor. Não é o egocentrismo. E a ideia de perseverança na comunhão, a palavra comunhão é uma tradução do grego koinonia, e significa compartilhar as atividades, compartilhar os privilégios, uma íntima associação de um grupo, onde todos têm tudo em comum. A ideia de comunhão. E aqui diz que eles perseveravam na comunhão. E os versículos de Atos, os versículos ainda no capítulo 2, você vai lá para os versículos 44 e 45, diz, todos creram, todos que creram estavam juntos, tinha tudo em comum, vendia suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Comunhão, isso era a comunhão. Compreenda que a unidade, a comunhão é algo que não é fácil se prevenir para estar na igreja. Conservar a comunhão na igreja é um chamado à batalha diária. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que é uma carta de cunho doutrinário, teológico e prático, teórico e prático, Paulo dá várias instruções. Quando ele muda para a questão prática, no capítulo 4, ele diz assim, rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Ele vai dizer, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade no espírito do vínculo da paz, há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é todos, está sobre todo e age por meio de todos. Ele está falando de unidade aqui. Mas, se você percebe, essas palavras falam de esforço. Primeiro, ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade é algo que não é fácil. Por natureza, nós somos egoístas. Por natureza, nós queremos estar no centro. E sabe, um dos grandes inimigos da unidade é o meu egoísmo. Um dos grandes inimigos é eu querer as coisas do meu jeito, que as coisas fluam do meu jeito, que ande do meu jeito, que as pessoas procedam da maneira como me agradam, e por aí vai. Então, um dos grandes inimigos da unidade é o egoísmo em nosso coração. Por isso, a palavra perseverar na comunhão, a comunhão, para que haja unidade, para que haja crescimento nesta área, então eu tenho que
trabalhar naquilo que por natureza eu sou egoísta, no meu egoísmo, no meu orgulho. Eu não quero ceder as coisas, eu quero as coisas do meu jeito. O apóstolo Paulo vai falar tanto aos Efésios como aos Colossenses também a necessidade de perdoar mutualmente uns aos outros, como Cristo nos perdoou, ou como Deus em Cristo nos perdoou. Sabe, a gente somos duros, nós temos a natureza totalmente caída. Quando ela é restaurada por Deus através de Cristo Jesus, nós trazemos essas manchas, essa podridão dentro de nós, que é trabalhada na natureza de Cristo. A gente quer que as coisas, a gente quer armazenar amargura em nosso coração, nós queremos armazenar tudo o que não presta. E nós trabalhamos isso através de Jesus Cristo, cada dia. A palavra fazei morrer a vossa natureza pecaminosa significa isso. Eu estou matando cada dia aquela maneira de eu ver, de eu querer as coisas, de eu agir. Eu vou matando a minha natureza. E à medida que eu faço isso, eu vou sabendo me colocar dentro do corpo, dentro da igreja, como um provedor, um mantedor da união, da comunhão. Por isso a expressão aí é perseveravam na comunhão. Então, essa igreja, eles cultuavam ao Senhor de maneira em que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e eles perseveravam no amor cristão, eles perseveravam na comunhão. Quando você está lutando para estar juntos, né? Quando você é desapontado de alguma coisa na igreja, a primeira coisa que você vem, eu não quero ir mais para a igreja. Já pensou nisso daí? E isso é uma perda sua. Né? Isso é uma perda sua. Isso aí é o seu ego lhe ativando, né? Lhe ativando. E você está perdendo coisas boas quando faz isso. Expressão perseverar. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 4, tem um versículo que diz assim lá. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Somos chamados a ter aquele privilégio, acima de tudo, de estarmos juntos, né, com os irmãos. O bem primórdio que devemos fazer são os da família da fé. Uma terceira qualidade também da simplicidade do culto ao Senhor que vemos aqui é que eles perseveravam como, olha bem, um só corpo. Diz o versículo 42, e não é redundância do que eu falei. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aí diz, no partir do pão. E penso que está falando da ceia do Senhor, sim, né? O momento em que eles celebravam a morte, né? E a ressurreição de Cristo através da ceia, né? A morte de Cristo, uma maneira de expressar o Evangelho de maneira simbólica ali. Então, a ceia é isso. Então, eles faziam isso de maneira, todos juntos, né? Então, quando nós comemoramos a ceia juntos, nós estamos ali repartindo uma compreensão que nós temos, que Deus, ele de fato morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, né? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Estamos nos identificando como novas criaturas quando participamos da ceia. Por isso Jesus nos ordenou, né, a participar da ceia. Em Atos 20, versículo 7, usando essa expressão aí, o partir do pão, lá diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, né,
é uma expressão da ceia. Eles haviam de partir o pão nos dias seguintes lá, né? Isso era a ideia da ceia, né? Mas o que queremos colocar com isso aqui, eles perseveravam nisto, eles estavam em comum acordo para se identificarem como novas criaturas juntos, né? Na sua simplicidade. Na ceia participamos do pão e do vinho, os quais simbolizam a carne e o sangue de Jesus Cristo crucificado. Quando a igreja junto participam da ceia, está expressando justamente isso daí. O seu irmão juntamente comigo por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Uma outra maneira que eles adoravam o Senhor, ainda no versículo 42, o finalzinho e perseveravam nas orações. E perseveravam nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na ceia, estavam juntos. Mas também eles perseveravam nas orações. Há uma fala bem unissa entre os pastores, que nas suas igrejas, o tempo que a igreja se reúne, que dá menos pessoas, é no tempo que se reúne para oração. É onde muitos estão de acordo em afirmar nas suas igrejas. A reunião, o culto de oração, o tempo de oração é um período onde poucas pessoas chegam. É como se elas revelassem que não tem tanta importância. Não tem tanta importância. Se você estudar sobre os moravianos, quando você estuda sobre missões, um dos nomes que vai estar bem presente é os moravianos. Muitos dos grandes nomes de missionário, eles eram desse grupo. Os moravianos são descendentes dos russitas, né? John Hus, que morreu na fogueira, né? Então, muitos seguidores deles. Mas eles tinham uma comunidade que eles cresceram quando, na perseguição, a guerra dos 30 anos que houve, eles se refugiaram lá pelo conde, e lá nessa comunidade eles cresceram. Mas eles tiveram quando eles estava em conflito, que teve um revivamento pelo conde Zinzendorf, e ele levou eles à unidade, eles começaram a orar pela comunhão entre eles. Eles estavam muito divididos. Começaram a orar pela comunhão. E eles, nesse momento de oração, eles oraram por 100 anos. Eles começaram a orar e criaram um grupo na igreja que não parava de orar. Toda hora tinha uma família, uma pessoa orando. Desde de manhãzinha à noite, tinha lá alguém que queria orar. E disse que eles oraram por 100 anos. E nesses 100 anos, eles fizeram tanta obra. É conhecido a igreja dos irmãos que oravam, né? Então, a oração tem sido algo de pouco valor na igreja. Muito chega para esse tempo de oração. Mas é uma responsabilidade sua. Isso revela também na sua casa, né? Você ora pouco. Então, mas esses aqui, eles perseveravam juntos na oração, estavam unidos na oração, estavam diante das dificuldades, das perseguições que irão ter, sabe? Eles oravam, estavam juntos orando. Eles não estavam distantes da vontade de Deus, da bênção do Criador, do poder, porque a oração envolve isso daí. Muito bem, a segunda qualidade é a igreja onde Deus opera. Olha o que a gente vai ver para frente aí. A igreja onde Deus opera. Quando nós saímos desses primeiras bases aí, a palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações, aí nós entramos para a área onde a igreja ela vai ser a igreja que opera, ativa. Veja aí, continuando no versículo 43, olha. Em cada alma havia temor,
E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor, reverência a Deus. Os irmãos se reuniam, então eles tinham um temor ao Senhor. Você sabe, às vezes a palavra temor, ela não soa medo, né? Mas soa respeito, né? Aquela reverência. Saber que continuar com aquele pecado no coração, com aquela prática, com aquele pensamento. Deus estava vendo, Deus conheceu. O temor é o ato de você se resguardar disso, está cuidando do seu interior. Esse irmão aqui era ativado pela palavra de Deus, o ensinamento dos apóstolos, pela comunhão que tinham uns com os outros, ele estava sendo moldado. Isso revelava um temor ao Senhor, né? Isso refletia no temor ao Senhor. E o temor do Senhor traz a mão de Deus para agir. Diz aí, em cada alma havia temor e, veja bem, muitos prodígios e sinais eram feitos lá entre eles, fora, por intermédio dos apóstolos, né? Onde Deus operava. Não estamos dizendo que se a gente nos der a esses pontos, Deus vai operar milagres aqui, vai alguém falar em línguas, vai alguém... muitas coisas extraordinárias, não é isso. Mas os grandes milagres que Deus ele tem operado através da igreja são pessoas dispostas a aproveitar os tempos, ou o tempo que Deus lhe dá no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, para falar da palavra. O grande milagre são vidas em que Deus ele tem transformado. Se existe um milagre que o mundo impacta o mundo hoje, são pessoas que de fato conhecem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Sabe, não é uma cura. Isso Deus faz quando Ele quer ir para a glória dEle. Mas sabe, são pessoas tão distantes de Deus, tão dadas a satisfazer os seus egos, pessoas que querem estar bem financeiramente. O capitalismo tem movido a gente para tudo isso daí, né? Temos que estar atrás, os valores são trocados, quando de repente Cristo entra no coração e essas coisas mudam, e o mundo vai olhar e ele vai ver a diferença disso daí. Não é nas palavras, não é na sua vida, na vida transformada. Isso é um grande milagre que o mundo vai ser impactado. São essas maravilhas que Deus tem operado através da igreja. Você vê hoje que nossos valores hoje são muito baixos, né? O tempo que a gente gasta nas coisas banais. Então o mundo vai ver isso daí. É isso aí que vai impactar o mundo. Você vê recentemente eu até postei na igreja o número de assassinato de crianças, de aborto. Um número enorme, a porcentagem grande aqui no Brasil. Preocupação da Organização da Saúde com isso daí. Muita gente assassinando os seus filhos no ventre. Jovens, moças grávidas e matando seus filhos. Então, a igreja é para fazer a diferença nisso daí. A questão do adultério. Olha como hoje é normal, o homem adulterar, a mulher adulterar. A comunidade tem perdido esses valores aí. Não tem mais aquele impacto do adultério. Casou, pronto, de repente casa com outro, tem outro ali, e assim vai. A igreja é para fazer essa diferença aí. É esse milagre que Deus, essas maravilhas que Deus vai operar na igreja quando há temor ao Senhor. São essas diferenças que vai acontecer. Então, Deus fazia maravilhas, né, através
dos apóstolos, né, na igreja. Uma terceira e última qualidade é uma igreja unidas em propósitos, né? Ela vai estar unida em propósito. Lembra, nós temos aqui uma coisa tão bem organizada por Lucas, né, quando ele vai falando. Palavra, perseverava na doutrina, na comunhão, estavam juntos, no partir do pão, evidenciavam a sua fé juntos, estavam juntos na oração, e aí vem, então Deus estava operando na vida dessa igreja. Havia temor, e as maravilhas ia vendo. Agora, uma última aqui. A igreja estava unida em propósito. Olha o versículo 44, diz assim, ó. Todos que creram estavam juntos. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, estavam juntos em propósito. Nós vamos suprir uns aos outros. Diariamente perseveravam unânime no templo. Uma coisa interessante. Você olha esse texto, você tem que compreender o cenário por trás aqui. Nós estamos aqui diante de uma igreja de 4.000 pessoas. Essa foi a pregação, o resultado da pregação do apóstolo Pedro. Mas essas pessoas não moravam em Jerusalém todas. Estavam lá, mas não moravam aqui em Jerusalém. Elas eram de cidades distantes, de país distante. Ele vai falar o nome de algumas delas aí, mais na frente, mais atrás, quando ele está descrevendo as pessoas que falavam, ele estava falando as línguas, diz assim no capítulo 2, versículo 8. E como ouvimos falar a nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações da Cirene, romanos que aqui residem. Então tinha pessoas de vários lugares. Então essa era uma igreja, primeiramente compreenda, era uma igreja cosmopolita. Tinha pessoas mesmo tendo essa perseverança, mas tinha pessoas aqui de idiomas diferentes, de dialetos diferentes, costumes até diferentes, apesar de serem, eles iam para a festa de Pentecostes, né, as festas judaicas, e se converteram, mas tinham culturas lá nos seus lugares diferentes. Agora estão todos juntos aqui. Ainda vão voltar para as suas cidades, para os seus locais. Então, vender essas propriedades aqui era porque tinha pessoas que estavam há muito tempo e eles estavam ajudando os demais que estavam lá. Não estamos falando de pessoas que moravam ali, jaziam ali, não. Eram pessoas que iam voltar para os seus locais. Então aqui diz que eles vendiam, eles distribuíam entre eles, ficavam iguais às suas situações financeiras. E nós vamos dizer que isso vai trazer um benefício também para a comunidade local. Então eles tinham objetivos, estavam unidos em propósito, era de suprir as necessidades de todos ali, né? Tinham tudo em comum. E diz mais aí, vendia suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí entre eles diz aí, diariamente perseveravam juntos no templo, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estar unidos, né, em comum acordo com as coisas. Nós precisamos estarmos juntos. Nós temos pessoas que estão conosco de condições diferentes. E louvamos a Deus pelos irmãos aqui desta igreja que participam, né, daquela cesta, né, que geralmente estamos repartindo uns com os outros. São princípios, né, que encontramos na Bíblia para isso. Então faça isso com alegria, faça isso com prazer, não sinta nunca um peso, ofereça sempre o melhor que você acha que é o melhor que você queria, porque é para a glória do Senhor.
Mas faça isso porque faz parte da prática da igreja. Mas também diz aí que diariamente eles perseveravam juntos no templo. Eles não tinham lá uma igreja, como mais na frente foi organizado, né? Mas tinha o templo, que antes era o sacerdote dirigente, estavam reunidos lá juntos. Era uma comunidade grande, mas eles entendiam que deviam estar juntos lá, para a prática da comunhão e para ouvir a palavra de Deus. Então o cristão, ele sente essa necessidade de comunhão, ele sente essa necessidade de ouvir a palavra de Deus juntos. Vocês leram a carta do missionário Vieira, né, lá no Japão, né? A alegria dele por ter se reunido agora no final do ano, que não é uma prática comum do japonês, né? Não é uma prática comum, mas estavam se reunidos e a alegria dele poder falar isso dele. Nós temos essa necessidade de comunhão como cristão. Não é uma qualidade do cristão estar isolado. Quando o cristão se isola, lembra, ele não está bem espiritualmente. Lembra de uma fogueira, quando a madeira está junta ali, juntos, as brasas vão se aquecer, mas quando se tira um de lá, vai se apagar a brasa. É assim com o crente, ele vai ficar frio, ele não vai ver valores quando ele não está em comunhão. Você precisa congregar. E, na conclusão, versículo 47, veja como isso é importante. Diz no versículo 46, diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa. Aqui está falando que convidava um para o outro lá, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto essa comunhão entre os irmãos acontecia, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe o motivo dos sinais, dos prodígios, do temor do Senhor dos irmãos, da comunhão? Ela ia afetando a comunidade. A comunidade estava vendo ali a diferença, olha ali. O que está causando essa união entre essas pessoas? Nós olhamos e tem pessoas de vários lugares, mas estão tudo unidos ali. O que uniu essas pessoas? Isso aí desperta na curiosidade. E aos poucos Deus ia salvando pessoas por meio desse testemunho. Você entendeu? Um meio de você evangelizar não é você se dispondo, vamos para os lugares, é importante. Mas primeiramente, é sua vida com o Senhor, né? Sua vida com o Senhor. E seu desejo de ser igreja, né? De ser um membro de uma igreja, participar daquela igreja. Sabe, o nosso dever como membro de uma igreja é sabermos que devemos fazer parte da igreja espiritual. Para mim fazer parte da igreja espiritual, eu preciso reconhecer os meus pecados, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. É assim que eu sou introduzido no hall da igreja espiritual. Você já faz parte da igreja espiritual, o seu nome já está escrito lá. Lembra de Jesus quando os apóstolos vieram e disseram: Senhor, olha, nós expelimos demônio, olha, os demônios nos obedeceram. Estava alegre por isso. Ele disse: alegrai porque os seus nomes estão arrolados lá no livro, né, do Senhor. Seu nome já está escrito lá. Você faz parte da igreja do Senhor assim. E como um membro da igreja espiritual, você é chamado a perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos. Você é chamado a participar da comunhão e a perseverar na comunhão. Participar da ceia do Senhor, participar com perseverança dos momentos de orações.
Você é chamado a ter uma vida comum uns com os outros. É chamado a congregar. E Deus abençoa a igreja, que mesmo falhando e errando, cada dia, mas estão nessas buscas. Vamos orar, que Deus venha nos dar no nosso coração o temor a Ele, saber do privilégio que nós temos, fazemos parte da igreja do Senhor, que Ele comprou com seu sangue. Senhor Deus e Pai, abençoa em nossos corações a Tua palavra. Engrandece, Senhor Deus, o Teu santo nome, nos fazendo, Senhor Deus, entendido os nossos deveres como membro de uma igreja local. Nós agradecemos por cada um presente, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmão. Bom dia, uma semana abençoada. Olha, se você lembra alguém que faltou aí, dê uma ligada para ele. Nós temos alguns que estão viajando, né? Irmão Joel e família. Ore por ele na volta. Mas tem outros que faltaram, dê uma ligada.